Graça e paz, meus queridos irmãos, da sala do discipulado, da nossa Escola Bíblica Dominical, da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Quero deixar aqui um abraço para todos vocês, um abraço virtual, é claro, aos nossos irmãos Juarez e Joseane, ao irmão Jamerson e à irmã Alcicleia, à irmã Ana Paula, à irmã Tainá, o nosso irmão Pedro Henrique e a nossa irmã Marisa. E também aí um abraço para o nosso irmão Marlos, que é professor conosco na sala do discipulado. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da nossa revista Começando a Vida Cristã. Nós estamos estudando a revista número 1 e nós vamos estudar hoje a lição número 14 dessa revista 1. Nós temos um total aí de 16 lições, já estamos chegando próximos ao fim da revista para entrarmos na revista de número 2. Mas a lição de hoje, a lição 14, tem por tema como melhor usar os 3 T's. E aí alguém pode perguntar, que 3 T's são esses? Os talentos, o tempo e os tesouros ou os recursos financeiros, Então nós vamos estudar um pouco nesta lição sobre isso. O texto em destaque aqui, que é aqui onde tem guarde no coração, vocês devem ter as revistas aí em mãos também, diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Isso está lá no Salmo 24 e o verso 1. E aí nós somos levados à seguinte pergunta, que está aí no Pense e Responda. Ao mesmo tempo é uma pergunta, mas vem como um desafio. Se Jesus é meu Senhor, como posso servi-lo melhor? Certamente a resposta é, com todo o meu ser. Porque como nós vimos aqui, como nos diz o Salmo 24 e o verso 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E principalmente nós, somos do Senhor duplamente, como seres que Deus criou, mas ao mesmo tempo reconhecendo o seu senhorio e aceitando Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida. Então, na introdução, eu achei bem interessante aqui quando o comentarista da lição, ele fala justamente sobre isso, eu agora pertenço a Jesus. Houve uma entrega da minha vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus significa entregar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que eu pretendo ser, entregar os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, que eu me entregue completamente a Cristo, sem reserva alguma. E aí você precisa entender que é o cumprimento daquele versículo lá de Gálatas, capítulo 2, verso 20, quando o apóstolo Paulo ele chega a dizer o seguinte: olha, não mais vivo eu, mas Cristo agora vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então é uma entrega completa a Cristo, sem reserva alguma. Você se entregar completamente a Jesus. Então isso significa dizer que você vai ser mordomo, administrador de todas as coisas que Deus ele lhe proporciona aqui. E é isso que o comentarista da lição ele vai tratar aqui no tema, sobre a mordomia. A lição de hoje trata sobre a mordomia, dos 3 T's, como diz aqui o comentarista da lição, que são os talentos, o tempo e os tesouros ou os recursos financeiros. Então, mordomia significa você administrar. Se você é o administrador, você não é o dono, você apenas administra. Então, nós não somos donos de nada aqui. Nós apenas estamos administrando. Então, temos que administrar tudo, desde o nosso próprio corpo, às demais coisas que Deus ele nos proporciona. Então, como nos diz aqui, os talentos, o tempo, os recursos financeiros, os nossos tesouros, tudo isso nós precisamos administrar diante do Senhor. Não como nós queremos, mas seguindo a orientação que nos traz a palavra de Deus, porque tudo neste mundo pertence a Deus. Ele é o proprietário. E se Deus é o proprietário e nós somos administradores, como nos diz aqui o comentarista da lição, nós vamos ter que prestar contas a Ele. Nós um dia vamos estar perante Deus e vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos nesta vida. Não somente daquilo que fizemos, mas daquilo também que deixamos de fazer. Porque Tiago vai dizer que se não fazemos aquilo que devemos fazer, isso é omissão. E omissão também é pecado. Então precisamos usar bem os recursos que Deus nos dá neste mundo. Todas as coisas que Deus nos dá. E aí nós chegamos ao primeiro ponto da lição, que fala aqui sobre os talentos. E o comentarista da lição, ele coloca aqui um texto lá de Mateus, capítulo 25, verso 15, mas na realidade ele está fazendo referência a uma parábola, que é a parábola dos talentos, que nós encontramos aí
nesse mesmo livro, o Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao 30. Nós vamos ver a parábola dos talentos. E aí o texto em destaque aqui, né, o verso 15 diz assim: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, né? Então, não adianta a gente estar olhando, por que ele deu 5 talentos a um e deu somente 2 a outro? Como o texto nos diz aqui, a cada um deu conforme a sua capacidade. Interessante nós percebemos lá nessa parábola que aquele que recebeu os 5 talentos, ele foi lá, negociou, não é, com aqueles 5 talentos, multiplicou aqueles 5 talentos. E com aqueles 5 talentos ele conseguiu mais 5 talentos. Ok? O que recebeu 2 também fez a mesma coisa. Ele foi lá, trabalhou, investiu, multiplicou aquele talento e conseguiu mais 2 talentos. E o que ganhou 1 talento, simplesmente ele escondeu aquele talento, porque ele dizia: meu senhor é um senhor severo, quando ele voltar ele vai querer que eu preste contas do talento que ele me deu. Então está aqui o talento que o senhor me deu. Então ele não multiplicou, não é? Ele não foi em busca de resultados com aquele talento, ele simplesmente enterrou. E aí quando, a parábola diz, não é? E aí quando o senhor daqueles homens voltaram, daqueles servos, e foi pedir contas a eles dos talentos que ele deixou com eles, então simplesmente o que tinha 5 disse: aqui senhor, mais 5 que eu consegui. O que tinha 2 disse: está aqui mais 2. E o que tinha 1 está aqui o talento, eu enterrei porque eu sei que o senhor é um senhor rigoroso. Aí ele disse: você falou bem, os outros, vocês são servos bons, são servos fiéis, porque era isso mesmo que o Senhor queria, é isso mesmo que Deus quer, que a gente multiplique, que a gente use esses talentos para a glória dele. E o outro que enterrou, ele disse: você também está certo, você disse que eu sou um servo, que eu sou um senhor rigoroso, e eu sou mesmo, né? Que eu ceifo onde não plantei, onde não semeei, e por isso o seu talento vai ser dado ao que tem 2 talentos, tá certo? Porque você não multiplicou. E aí considera aquele servo como um servo mau, como um servo infiel. Então Deus tem te dado talentos e nós queremos destacar, não é? O que são então os talentos? Os talentos é aquela capacidade natural, são as habilidades, né? Aquilo que Deus tem lhe dado, as condições que Deus tem lhe dado para que você faça as coisas e faça bem feita, não é? Então são as capacidades que Deus dá a todo ser humano. Então todo ser humano tem a capacidade, uns numa determinada área, outros em outra determinada área, mas Deus dá talentos a todos os seres humanos, né? Agora, os talentos você pode usar ele para o bem, pode usar ele para o mal. O que é que Deus quer? Que você use para o bem, que você use para a glória dele. Já os dons são algo que você recebe apenas do Espírito Santo. Aí os dons você só pode usar para o que é bom, porque o Espírito Santo jamais ele vai dar a condição a alguém, jamais ele vai dar o dom a alguém para que essa pessoa use esse dom para o que é mal. Não, tá certo? Então ele não vai dar o dom para que a pessoa use para que não seja para a glória de Deus. Mas os talentos, as capacidades naturais, ele vai dar a todos. E o que é que Deus espera? Que você coloque os seus talentos, aquilo que você já trouxe como algo natural, à disposição, a serviço de Deus. Então na igreja, a gente vê, por exemplo, quando a gente tem uma transevangelística, aqueles irmãos que gostam de participar lá na cozinha, outros gostam de participar na área de evangelismo, outros irmãos gostam de estar ali na área do louvor, né? E cada um vai se identificando ali com uma área na distribuição de roupas, né? Mas temos muitos outros talentos na igreja, né, que precisam ser colocados diante do Senhor. O talento de louvar ao Senhor, o talento de ensinar a palavra, o talento de aconselhamento, de você chegar e poder aconselhar um irmão com a palavra de Deus. Lembrando que aconselhar não é dizer ao irmão o que é que ele deve fazer, mas mostrar na palavra qual a direção da palavra para a vida dele. E aí a decisão cabe a ele, não é? Então esses são os talentos que nós precisamos colocar aí diante do Senhor nosso Deus. Precisamos multiplicar esses talentos, né? E fazer com que esses talentos eles realmente produzam aí frutos, né? Tragam resultado. É isso que Deus quer da gente. O segundo ponto da lição vai falar sobre a questão do tempo. E eu gosto muito de fazer uma análise nessa questão do tempo, dizendo que o tempo, para Deus, é mais precioso do que os nossos recursos financeiros. Sabia disso? A gente vai chegar no recurso financeiro ainda. Mas, por exemplo, a Bíblia fala sobre dízimos. Dízimo é 10%, a 10ª parte daquilo que se ganha, não é? Mas quando a Bíblia fala do tempo, a gente vai ver lá no Antigo Testamento, Deus pede que o seu povo consagre a ele o 7º dia, não é? Lembrando que o 7º dia, a palavra Shabat, no hebraico, significa descanso. 7º, mas também significa descanso. Então, por exemplo, o que Deus quer é que você, dos 7 dias da semana,
Você separe um dia para o seu descanso e para louvar a Ele. E o dia que os cristãos, eles fazem isso, é o primeiro dia da semana, o domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou. Assim foi desde o início, né, na igreja cristã primitiva. E o próprio Jesus, ele combateu a instituição do sábado, de colocar essa questão naquele dia, sábado. Não é necessário ser naquele dia, no sábado, ou somente naquele dia, né? Porque a Bíblia nos diz que o próprio Jesus, ele combateu essa questão da instituição do sábado, né? As pessoas estavam elevando o sábado ao ponto de equiparar o próprio Deus, né? Porque quem não guardasse o sábado estaria perdendo a salvação, não estaria sendo justificado diante de Deus. E aí Jesus diz que o sábado foi criado para estar a serviço do homem, para que o homem descanse, curta esse momento com a sua família, louve a Deus naquele dia. Então, esses textos do Antigo Testamento que falam sobre o sábado, não propriamente sobre esse dia sábado, mas sobre um dia que nós precisamos tirar dentro dos 7 para louvar e glorificar a Deus. E no caso dos cristãos, nós fazemos isso com o domingo, não é? Mas se você tem um trabalho, um emprego que você precisa trabalhar nos outros dias, então você pode tirar um outro dia para isso. Contanto, é necessário você consagrar do seu tempo para Deus, não é? E não somente de um dia na semana, mas de todo o seu tempo. Como você tem gastado o seu tempo, né? E aí o comentarista da lição, ele destaca aqui Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, remindo o tempo, cuidado como você gasta o seu tempo. Lembrando que o tempo é de mais valor para Deus do que o próprio recurso financeiro. Por quê? Porque, por exemplo, a Bíblia indica nessa questão do dia que é um dia em 7. Um dia em 7 vale mais do que uma parte daquilo que são os recursos financeiros, dos dízimos, né? Isso é só uma curiosidade para a gente fazer essa comparação aí. Mas o que o comentarista da lição destaca aqui é o que Paulo ensina, não é? Paulo ensina lá no texto de Efésios, capítulo 2, versos do 1 ao 3, que o nécio, a pessoa imprudente, ele vai gastar o seu tempo com coisas que não edificam. Então, por exemplo, o nécio, ele vai gastar o seu tempo todinho, por exemplo, com diversão. Ele vai gastar o seu tempo fazendo coisas que são coisas até divertidas, né? Coisas que são boas para a carne, boa para você ficar ali desopilando, curtindo a vida, né? Como as pessoas gostam de dizer, uma curtição, mas não investem nada do seu tempo para Deus. Não é que você não possa tirar um momento de descanso, um momento de diversão, você pode, mas você precisa fazer isso com equilíbrio, não deixando de entregar ao Senhor aquilo que é o tempo do Senhor. Então, como você deve gastar o seu tempo? Somente indo para a praia? Somente passeando? Não é? Somente curtindo a vida? Depois de uma semana de trabalho, você pensa logo em quê? Em só curtir aquele tempo que você tem, não é? Que é o seu momento de descanso, como nós já vimos aí, o 7º dia que é dado para você descansar, ou você pensa em consagrar esse tempo também ao Senhor? Eis a importância de você pensar nisso, não é? Porque o servo de Deus, aquele que não é nécio, aquele que é prudente, que é servo de Deus, que está em Cristo, ele procura agora gastar o seu tempo da forma correta. Então você precisa dividir o seu tempo e se dedicar também à leitura bíblica, se dedicar à oração, se dedicar à meditação, dedicar tempo também para ministrar a palavra de Deus na vida de outras pessoas, né? Então tudo isso é você investir tempo no reino de Deus, na sua vida espiritual, nos seus momentos com Deus. Então você precisa realmente, né, aprender a lidar com esses 3 T's aí. O T dos talentos, daquilo que você traz como dons naturais, você precisa colocar isso para Deus, né? Então, se você gosta de louvar, então louve para o Senhor, coloque isso a serviço de Deus. Se você gosta de fazer qualquer outra coisa, se você tem um dom natural, procure ver como você pode fazer para você servir a Deus com esse dom que você tem. Bote o seu tempo também, né? Tire do seu tempo também, consagre do seu tempo ao Senhor. Não se dedique somente às coisas deste mundo, não, mas se dedique também a Deus. Busque tempo com o Senhor, invista tempo naquilo que vai fazer a diferença na sua vida espiritual. E chegamos ao 3º ponto da lição, que é o 3º T, o T do tesouro, da palavra tesouro ou dos recursos financeiros. E o comentarista da lição destaca aí o texto de Malaquias, tão conhecido nosso, capítulo 3, versos 8 ao 10, que diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas.
trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então esse é o texto lá de Malaquias, né? Os homens naqueles dias não estavam entregando aquilo que era para ser entregue, a parte de Deus, para que houvesse manutenção na casa do Senhor, no templo, para que se desse conta de todas as coisas que se tinham que fazer ali no templo. E hoje não é diferente. Na igreja, na comunidade, nós também precisamos entregar os nossos recursos para que esta obra ela continue. É responsabilidade de todo cristão. A igreja não é uma instituição mantida pelo Estado, nem os recursos da igreja vêm de outra fonte. A Bíblia ensina que as entradas na igreja elas só acontecem de 3 formas. 3 que eu quero destacar. Dízimos e ofertas alçadas e ofertas voluntárias, né? Poderíamos colocar como dois tipos de entrada, dízimos e ofertas. Mas as ofertas ainda a gente divide em oferta alçada e oferta voluntária. O dízimo é a 10ª parte, 10% de tudo aquilo que se ganha. Então isso precisa ser entregue ao Senhor, não é? E as oferta alçada é quando você se compromete com algo. Por exemplo, uma campanha na igreja. Então você se comprometeu com um determinado valor. A partir do momento que você se compromete com aquele valor ele passa a ter um valor de um dízimo. É uma oferta alçada, uma oferta comprometida. Você se comprometeu. É um voto, é como um voto que você faz ao Senhor. Então você precisa realmente entregar, certo? Já a oferta voluntária é livre. Você entrega quando quer, como quer, quanto quer, ela é livre. É aquilo que você propõe no seu coração. Agora, a oferta alçada também é livre. Mas a partir do momento que você se compromete, você precisa realmente entregar aquilo com o que você se comprometeu. E o dízimo é a entrega daquilo que é a 10ª parte. Né? Deus lhe entrega 10 partes e diz assim para você, olha, dessas 10 partes que eu te entreguei, uma parte eu quero que você entregue na igreja. Então, com isso, Deus está fazendo com que você experimente essa experiência prazerosa e maravilhosa da fidelidade, né? Então, isso traz uma satisfação, isso traz uma alegria, uma confiança muito grande. E é por isso que Deus, ele promete, é um texto na Bíblia onde Deus manda fazer prova dele, o único texto na Bíblia que diz assim, fazei prova de mim, né? Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre a vida de vocês uma bênção tal que dela advém a maior abastança. E além disso, Deus ainda promete também repreender o devorador. Então existe uma promessa de Deus tremenda aí, né? Agora, lembrando que o dízimo ele não é pago e o dízimo ele não é dado. O dízimo ele é entregue. Como eu falei, Deus bota na sua mão e espera que você entregue onde você tem que entregar, né? Então você não pode ter essa ideia de que estou pagando o dízimo, porque essa ideia de pagar é uma ideia da troca, não é? Quando nós pagamos por um bem, por um objeto, por alguma coisa, nós estamos pagando querendo algo em troca, né? É aquela ideia da barganha. Então, eu te dou o dinheiro, eu pago e recebo algo em troca. Na questão do dízimo não tem isso. Na realidade, na questão do dízimo, você está sendo grato a Deus pelo que Deus já derramou na sua vida. As condições que Ele lhe deu. Foi Deus que lhe deu as condições para que você tenha os recursos financeiros, para que você se alimente, para que você mantenha a sua casa, para que você compre as suas roupas, né? E faça tudo demais que você precisa fazer. Até tirar um dinheirinho também ali para se divertir, né? Mas tudo isso precisa ser feito com muita responsabilidade. Então, Deus lhe entrega as 10 partes e pede uma parte só. O resto você vai administrar. Mas uma parte só, Deus pede que você entregue na casa dele. Então o dízimo não é pago. O dízimo não pode ir como se fosse uma barganha com Deus. Eu vou pagar porque eu quero essa bênção do Senhor e eu vou obrigar e eu quero que Deus me dê essa bênção. Ele vai ter que me dar porque eu entreguei o dízimo. Não existe isso. Como eu já falei, é uma entrega pelo que Deus já realizou na tua vida. E também não é dado. Não existe ninguém bonzinho por entregar o dízimo. Ninguém é bonzinho por entregar o dízimo, né? É uma obrigação de todo cristão. Agora, o restante, as outras 9 partes, aí dessas partes você ainda vai ter que pensar, por exemplo, na caridade ao próximo, né? Porque a caridade não deve sair dos 10% não, tá certo? Mas aí do restante que fica para você, você vai pensar na caridade ao próximo, você vai tentar administrar da melhor maneira possível aqueles recursos, inclusive dali tirar ainda, quem sabe, uma oferta alçada para uma campanha na igreja, a sua oferta voluntária também sai daí, das suas 9 partes, né? Mas é preciso gastar o dinheiro de forma responsável. O comentarista vai dizer aqui, né, que você tem que fazer isso com cuidado. Você deve fazer isso, a questão da mordomia, tanto no ganhar como no gastar. Então, por exemplo, de onde vêm os meus recursos?
devem vir também de fontes que sejam fontes legítimas, do bem, fontes que Deus realmente aceite. Não é? Por exemplo, o cristão, se ele é verdadeiramente cristão e entregou a sua vida a Jesus, ele não vai ganhar dinheiro com jogatina. Imagine um cristão, não é? Que entregou a sua vida a Jesus e de repente os recursos dele, os recursos financeiros dele estão vindo aí, por exemplo, dos jogos de azar. Não pode, não é? Da prostituição, não pode. Imagine um cristão envolvido com o ganho através da prostituição, através de casas noturnas de prostituição, não pode. O cristão ganha a partir, por exemplo, de fontes que vendem bebida alcoólica, também não pode, né? Então tem que se deixar esse tipo de prática, tá certo? As nossas fontes de recursos precisam ser fontes não corrompidas, mas fontes que Deus realmente aprove. Então você tem que saber ganhar, né? E você não pode deixar se corromper, porque, por exemplo, se os seus recursos, ainda que você trabalhe numa atividade, seja uma atividade ilícita, né? Mas se você está fazendo aquela atividade ilícita e se deixa corromper, e de repente você pega um recurso que é fruto de uma corrupção naquela sua atividade, então Deus também não está se agradando disso. Então precisamos saber ganhar e precisamos saber também gastar os nossos recursos. Não podemos gastar os nossos recursos de qualquer forma. Então essa administração dos bens, ela envolve tanto o saber ganhar como o saber gastar, né? Lembrando que o comentarista da lição destaca aqui: não faça do dinheiro o objetivo da sua vida, porque a Bíblia nos ensina, Paulo ensina lá escrevendo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então o dinheiro ele realmente corrompe, e se você focar no dinheiro, botar o dinheiro como alvo, como objetivo, você realmente não vai agradar a Deus com essa sua postura. Então você precisa ter, como o comentarista da lição destaca aqui, nessa mordomia você precisa ser prudente, não é? Então você precisa observar como vai fazer realmente o uso desses recursos. Precisa ser responsável, não desperdiçar os recursos à toa, ter um autocontrole. Muitas vezes a gente quer muito fazer alguma coisa, mas a gente precisa ver se realmente aquilo vai ser necessário, se vai ser útil, se vai ser bom, não é? E também tem que mostrar uma certa economia e não gastar tudo, né? Porque daquelas 9 partes que é sua, você também tem que fazer a administração disso tudo, inclusive se puder fazer também uma economia, não é? Não gastar tudo, tá certo? Então nós deixamos aqui essa palavra para os irmãos com relação aos 3 T's, né? Lembrando que administrar bem os recursos, ganhar bem e administrar bem vai trazer bênçãos para a sua vida, vai trazer bênçãos para a sua família e vai trazer bênçãos para a igreja. Então todos esses recursos que Deus lhe dá neste mundo, né, dos quais você não é proprietário, mas você é mordomo, você é administrador de Deus, tanto dos seus talentos, como do seu tempo, como dos seus tesouros, os seus recursos financeiros, eles vão ser bênção de Deus para a sua vida se você enxergar dessa forma. Você não é dono, mas você é mordomo, é administrador, e um dia você vai ter que prestar contas a Deus. Aí vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção para a sua família, e vai ser bênção também para a igreja, a comunidade ao qual você faz parte. Então hoje nós estudamos nessa lição 2 pontos aqui, nós queremos destacar no final da lição. Tudo o que você tem pertence a Deus, e você é mordomo das coisas de Deus, e de tudo terá que lhe prestar contas naquele dia, não é? Porque a Bíblia nos diz que todos nós iremos prestar contas a Cristo, nós iremos comparecer perante o tribunal dele. Claro, os salvos não serão condenados, mas teremos que prestar contas sim. Jesus ele vai nos pedir conta de tudo aquilo que nós fazemos em nossa vida, né? Inclusive de como nós usamos também o nosso corpo, tá certo? Então essa é a palavra que eu deixo para vocês hoje, da nossa videoaula, não é? Lembrando que na sala de aula nós teríamos aí 1 hora de aula, nós estamos reduzindo aí para 25 minutos, né? E aproveitem esse momento, não deixem de meditar sobre a lição, procurar aprender mais aí com os textos sugeridos na lição. E nesse momento eu quero orar, agradecer a Deus por este momento. Ó Deus, te louvamos por este momento, por esta videoaula. E quero pedir, ó Deus, que os nossos irmãos eles possam viver essas realidades que nós encontramos hoje nesta lição, a partir, ó Deus, dos princípios que nos apresenta a Tua Palavra. Te agradecemos. Quero pedir as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos irmãos que fazem parte desta turma. Abençoa-os, ó Pai. Fazer com que eles sejam dotados de muitos talentos,
que eles recebam dons vindos da tua parte, que eles, ó Deus, tenham bastante tempo e possam administrar bem o seu tempo para empregar na tua obra, e também, ó Deus, que eles sintam a alegria e a satisfação, o prazer de poder contribuir, ó Deus, com a tua obra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e até a semana que vem, quando nós estaremos aí com a nossa lição de número 15. Estudem a lição.